Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha, derrota. Que esta palavra edifique os nossos corações. Oremos ao Senhor. Deus justo e verdadeiro, sabemos que aqui e através da internet existem pessoas que precisam aprender, que foram chamadas por Deus por um propósito específico, e Tu agora irás nos mostrar, nos ensinar como nós podemos agir com fé, termos atitudes de fé para reedificarmos os muros da nossa vida. Usa, Senhor, este altar, usa uma vez mais, Pai, eu te peço a minha vida, para que eu seja instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. E uma vez mais o povo diga amém. Muito obrigado, Bispo Químio Lins. Amados do Senhor, eleitos de Deus, povo que é propriedade exclusiva do Pai. Todos nós temos vivido em tempos muito difíceis, é verdade ou não é? Isso não é murmurar, isso é conferir uma realidade. Não estamos murmurando, mas confirmando uma realidade. E essa realidade foi profetizada na própria Bíblia Sagrada, que disse que os últimos dias seriam o quê? Difíceis. Mas independente das dificuldades, nós temos um chamado. Diga, eu tenho um chamado. Você vai ter que interagir com o altar neste dia. Temos um chamado para vivermos por obras. Diga não. Temos um chamado para vivermos por fé. Diga amém. E você vive este chamado praticando o que a Bíblia Sagrada nos ensina como normas de vida cristã, e é claro, desta forma, triunfaremos sobre todas as adversidades. Esta é a regra de Deus para os eleitos, diga amém. Então a fé é o dom que deve nos mover, desde os primeiros instantes do dia, é verdade. Quando colocamos os nossos pés fora da cama, já temos que começar a mobilizar os nossos pensamentos, para que sejam pensamentos de quê? Pensamentos de vitórias. E dominar, é claro, a nossa confissão, para que não venhamos a murmurar diante das situações, diante das circunstâncias, mas para que venhamos a buscar os alicerces divinos para mudar o que precisa ser mudado. Vocês estão compreendendo o conselho de Deus para as nossas vidas? O nosso apóstolo tem ensinado sobre isso. Uma vida de murmuração gera prejuízos sérios às nossas vidas. O povo murmurou no Egito e ficou quantos anos? 40 anos lá no deserto. Então, não é esta a proposta de Deus para os seus filhos, não é para murmurar, diga, não é ficar murmurando, mas é buscando alicerces divinos para as nossas vidas. Então, todos os dias, devemos praticar uma ginástica espiritual, para nos fortalecer e enxergarmos as situações com os olhos da fé, não com os olhos do mundo, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, e não apenas aquilo que vemos fisicamente. E para buscarmos em Deus, então, a sabedoria para cada atitude que nós devemos ter durante a nossa existência. Mas hoje eu venho falar sobre um aspecto
de nossas vidas, que exige de cada um de nós pensamento focado em Deus e atitudes de fé. Pensamentos focados em Deus e atitudes de fé. Pensamentos focados em Deus e atitudes de fé. Isso significa, se você não estiver com o seu pensamento em Deus, você não tem como agir com fé ou por fé. Você vai agir humanamente, mas humanamente não vai te dar condição de você conseguir vencer os obstáculos. Por isso, tem que ter o foco em Deus, tendo atitudes de fé. Nós vamos tratar então neste dia sobre o assunto restauração. E restauração significa ação. Ação de reparar algo. Ação de recuperar algo que foi perdido. De consertar algo que está com defeito. Ou a reabilitação, voltar a habilitar algo que não está hábil. Isto significa restauração. Mas eu quero tratar a respeito de áreas da vida, em que momentos da nossa existência foram momentos de bom êxito, de vitórias, mas que por algum motivo se transformaram em ruínas, se transformaram em sofrimento, em perdas. Não devemos deixar, e aí vai o conselho para você, situações pendentes sem reparo. Se você tem na sua vida algo pendente, você não pode esquecer e deixar para consertar depois. Você tem que buscar em Deus a estratégia certa para reparar o problema. Sabe por quê? Porque ele começa pequenininho, mas conforme o tempo, ele vai criando uma casca e uma resistência, e ao passar dos anos se transforma num grande monte, numa grande adversidade. Então o conselho é: não devemos deixar situações pendentes sem reparo. Seja qual for a área da sua vida que tenha sido destruída ou assolada, creia que em Deus você encontrará disposição, você encontrará força, você encontrará motivação para a restauração e a reedificação dos teus muros. Você recebe? Diga amém. Deus deve estar inserido, mais outro conselho, em todos os aspectos da nossa existência, no quesito espiritual, principalmente, mas também nas emoções, em nossos relacionamentos, na saúde, nas finanças, enfim, em todas as áreas da nossa vida, devemos inserir Deus, a palavra, o ensinamento, os conselhos dele para as nossas atitudes. E veja o que o sábio Salomão deixou como instrução, como conselho para a nossa vida. Diz em Provérbios 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, quando nós submetemos a nossa vida e tudo que está à nossa volta, que diz respeito a nós, e aí pode incluir o seu trabalho, pode incluir a sua família, pode incluir os seus projetos pessoais, quando submetemos tudo o que faz parte da nossa vida a Deus, Ele nos ajuda, Ele não nos desampara, porque você passa a estribar a tua vida
ou seja, você se apoia sobre o alicerce certo, que é a rocha certa, que é a palavra de Deus. Então, o primeiro passo é identificar quais são os pontos que precisam de restauração, que tem gerado tristeza ou angústia no seu coração, aquilo que precisa ser reedificado, e que exige da nossa parte tempo, dedicação e sabedoria. Você está começando a identificar algumas coisas na sua vida que estão lá em ruínas e que requer de você tempo, dedicação e sabedoria. Então, assim como fez um grande homem de Deus e personagem bíblico chamado Neemias, nós lemos o versículo 2:17, assim como ele viveu, assim como aconteceu na vida dele, nós estaremos seguindo o modelo, porque ele deixou através da sua trajetória exemplos de vida para que nós viéssemos a andar, conselhos de vida para nós praticarmos no nosso dia a dia. Então Neemias, foi ele quem liderou a reedificação dos muros de Jerusalém. Mas antes deste chamado, nós vamos entender um pouco o pano de fundo histórico deste momento, aquilo que havia acontecido antes dele exercer este chamado dado por Deus. Veja que por causa da infidelidade a Deus, os reinos de Judá, assim como também o de Israel, foram levados cativos pelos assírios e pelos babilônios. Muitos séculos depois, Deus usou a Babilônia para destruir e quase despovoar Jerusalém, porque Judá havia persistido em sua infidelidade à aliança com Deus. Então nós podemos entender que aquele povo estava agindo de forma infiel a Deus. Por isso sobreveio àquela cidade abominação, destruição. Vocês estão conseguindo identificar algum país, algum território semelhante a este? Imagina, né? Olha quantos anos o Brasil vem se arrastando. Imagine por quê. Mas veja que Deus castigou então o seu povo, o povo de Israel, com 70 anos de cativeiro na Babilônia. Durante esse tempo de cativeiro, a liderança do Império Mundial passou dos babilônios para os persas. E no livro de Esdras, começa com um decreto de um rei persa chamado Ciro. Era o rei que governava aquela região, para que o povo retornasse a Jerusalém. E este retorno foi liderado, nesta época, por Zorobabel, para a reconstrução do templo do Senhor. Então foi a primeira tentativa frustrada do povo de Deus de fazer alguma coisa em Jerusalém. Mas eles não conseguiram. A Bíblia fala que eles foram impedidos de conseguir restaurar os templos do Senhor. Então, primeiro momento, o livro de Esther nos mostra a vida dos judeus que ficaram para trás na Pérsia. E o segundo momento, depois em Esdras, lidera um segundo retorno, que foi quando Esdras, na tentativa de implantar novamente o ensino da lei, teve a sua frustração, porque foi impedido novamente
de introduzir a lei para os judeus lá em Jerusalém. Mas o terceiro momento, que é o momento que iremos tratar e debater neste dia, é o que importa, que foi um momento protagonizado por Neemias, este homem que era o copeiro do rei. Então ele narra o seu terceiro momento com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas veja que não foi algo fácil. O reino persa, que era o reino que atuava naquela época, dominava o mundo. E, portanto, a reconstrução de uma cidade conquistada representava uma ameaça à administração central, que era do governo persa. Por isso, todas as vezes que eles tentavam fazer alguma coisa, eram impedidos. Porque eles viam como algo que futuramente seria perigoso para o governo de então. Mas neste momento, Deus levantou Neemias para exercer uma das posições de maior confiança no império, que era o de copeiro e de confidente do rei Artaxerxes. Então veremos agora o que motivou Neemias, o que motivou este homem que levava uma vida abastada, uma vida rica, próspera. Porque vejam, ser copeiro do rei não era uma profissão para qualquer um. Era alguém que tinha que ter bastante credibilidade, afinal de contas, era a pessoa que o rei entregava a sua confiança, a sua vida, para que ele pudesse escolher aqueles que iriam trabalhar na cozinha, aqueles que iriam comprar os alimentos, e mais, ele provava tanto as bebidas quanto os alimentos. Portanto, era uma pessoa que tinha uma credibilidade diante do rei. Mas vamos ver então o que incentivou ele a voltar, a sair desta vida farta, para ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos a Neemias 1:2. Diz a palavra assim: veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, olha, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas foram queimadas. Então ali o seu irmão estava relatando a verdadeira e real situação de Jerusalém. Vejam que a situação não era nada fácil de ser resolvida, afinal, eram muitos anos de abandono, eram muitos anos seguidos de miséria, de escombros, de ruínas. Dizem os historiadores que todo o perímetro da cidade estava destruído, ou seja, a cidade estava vulnerável aos ataques do inimigo e totalmente desprotegida. Então nós podemos trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, que quando nós estamos diante de uma cidade em ruínas, nós estamos desprotegidos. Quando você tem a sua vida com um problema, uma situação, e você não repara o problema, você acaba se tornando vulnerável. Assim estava também aquela cidade. E mais, não para por aí, as portas de entrada estavam totalmente queimadas. E vejam, os juízes naquela época, eles só podiam julgar a causa do povo pelas portas de entrada. Mas não existia porta, então como que haveria de haver julgamento? Então aquele povo estava esquecido, estava abandonado, estava totalmente vivendo um verdadeiro caos. Assim também está a vida de muitas pessoas.
que por desobedecerem a Deus, por virarem as costas para Deus, as suas vidas se encontram em verdadeiras ruínas. Imagine no versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, ao saber das condições de insegurança, de pobreza e desprezo em que a cidade e o povo se encontravam, Neemias se sentiu responsável. Ele se sentiu responsável para ser a resposta de Deus para a solução daqueles problemas. Foi então quando Neemias pediu que Deus permitisse que o rei o apoiasse na restauração dos muros. Então veja no versículo 11 do capítulo 1 de Neemias, diz assim a palavra: ah, Senhor, e aqui ele estava orando a Deus, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Ele estava pedindo que Deus desse mercê perante o rei, que o rei aprovasse a sua proposta. E neste tempo, diz ele, eu era copeiro do rei. Então, quando nos interessamos pelas situações e não aceitamos deixá-las como elas estão, abrimos uma grande oportunidade para mudanças de vida. Quando você não se conforma com a situação, mas você busca em Deus a solução, e você está fazendo isto neste dia, você está gerando uma grande oportunidade de ver mudanças na tua vida. Porque esta é a proposta do culto. O culto é para ensinar, o culto é para gerar conhecimento ao povo de Deus, para aplicar no seu dia a dia. Então renovamos nossas prioridades, nossas prioridades, e podemos mudar também o nosso futuro, e o futuro de todas as pessoas que estão envolvidas na situação. Quando tomamos a causa da nossa família e fazemos a nossa parte, estamos beneficiando não só a nossa vida, mas também a vida de toda a nossa família. Quem sabe você é a pessoa que Deus quer levantar para ser o grande restaurador da sua família. Deus está falando com algumas pessoas aqui neste dia, que precisam de restaurar os relacionamentos familiares. Quem sabe Deus está levantando alguém aqui neste dia para ser o restaurador do seu casamento, do seu ambiente de trabalho. Eu não sei qual é a sua ruína, qual o momento, qual o local da sua vida que está em ruínas, mas o que eu entendo é que Deus nos chama e nos dá a oportunidade de restaurar a nossa cidade. E Ele está te chamando para isso. Ele está te convidando a ser um Neemias, a seres uma Neemias. Então Neemias foi um homem que teve empatia com o drama do seu povo. Empatia é aquele que tem um sentimento pelo seu próximo, que toma as dores do seu irmão. E ele teve esse sentimento, ele sofreu porque não aceitava aquela condição vergonhosa de destruição. Ele era um homem inconformado. Ele era copeiro do rei, como eu falei, o maior monarca do mundo daquele tempo. Ele vivia uma vida palaciana, cercada de honrarias e de conforto. Mas ao saber da tristeza que a família, que os seus familiares viviam, que aquele povo vivia, que aquela cidade vivia, diz que ele chorou, ele se comoveu,
Ele sentiu a dor do seu irmão. Diz que ele jejuou, mas isto era uma prática dos judeus, uma prática passada. Mas diz também que ele orou durante 4 meses. Ele orou a Deus pedindo uma estratégia para socorrer a cidade dos seus pais. Veja que ele não foi precipitado, ele orou, ele buscou em Deus a direção. Então, se você puder anotar, grave isso que eu vou te dizer agora. Aquilo que gera sofrimento em nós deve nos motivar à ação. Aquilo que gera sofrimento em nós tem que ser o combustível que vai motivar a tua ação. Amém? E outro ponto importante: somente pessoas de coração quebrantado diante do Senhor estão aptas para reedificar os seus muros. Temos que ter humildade para reconhecer o problema e a nossa dependência total de Deus para resolvê-los. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas só conseguem enxergar o cisco no olho do seu irmão. Eles conseguem enxergar o problema, mas acham que o problema é na vida do irmão e não na dele. Ainda que seja, você pode ser usado como instrumento de Deus para ajudar o seu irmão a enxergar direito. Mas veja que é preciso também nós fazermos uma autoanálise e vermos se realmente nós é que somos a causa dos problemas. Mas para isso temos que ter humildade, para isso temos que ter um coração quebrantado, senão o orgulho vai imperar, a vaidade vai imperar, a soberba, e a pessoa vai continuar no mesmo problema. Veja o que o salmista diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva quem? Os de espírito oprimido. Então o Senhor está perto, o Senhor está presente, o Senhor se manifesta na vida daqueles que têm um coração quebrantado. No próximo versículo diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Diz que o coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza aquele que confessa e deixa, aquele que se arrepende, aquele que consegue ver os seus problemas, os seus erros, reconhecer as suas falhas e confessar a Deus e dizer: Senhor, eu sei que eu tenho problemas e Tu sabes também, mas eu me coloco aqui neste momento para pedir ajuda. Eu quero mudanças, eu quero transformação e eu preciso disso. E Deus age nesses corações. Outro exemplo está em Isaías 61:1. Aqui é uma profecia que o profeta Isaías fala sobre o Messias. E diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, amados, independente da área da sua vida que esteja em ruínas, coloque-se diante de Deus em oração, com um coração quebrantado e humilde, porque desta forma Ele vai honrar você e vai te dar estratégias certas para a restauração dos teus muros. Você recebe isto para a tua vida? Diga: eu recebo isto. E veja o exemplo, o salmista Davi, no Salmo 5, versículo 3, Salmo 5, versículo 3, temos? Não está? Você pode procurar na sua apostila, diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz.
de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Lembra que eu citei que no início, ao levantar-se, antes de pôr os pés no chão, a sua atitude tem que ser de quê? A sua atitude tem que ser de adoração a Deus, de buscar em Deus sabedoria, estratégias, conselhos, fazer um balanço daquilo que foi o dia anterior e aquilo que você espera para o próprio dia, para que você tenha o discernimento de Deus, a orientação de Deus, para todas as atitudes que você vai ter durante o seu dia. E aí Deus, Ele responde, diz o capítulo 6, versículo 9. Temos esse também? Não. Então, Salmo 6, versículo 9, você que tem a sua Bíblia, se não tiver, depois você vê em casa, mas eu vou ler para você, anote aí na sua apostila. Diz assim o salmista, capítulo 6, versículo 9: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Vejam que Deus, Ele ouve aqueles que buscam nele a resposta. Se nós não buscarmos em Deus a resposta, Ele não nos ouvirá. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar se lamuriando, não adianta ficar resmungando. E outra coisa, Ele acolhe as orações daquele que ora a Ele, daqueles que buscam em Deus a resposta. Então, que você faça da sua vida diária esta prática, e você aprende isso nos cultos de oração, a ter através desta arma poderosa, o teu vínculo com Deus, é o teu feedback, você fala com Deus e Ele te responde, Ele te ouve, amém? Mas nessa história vemos também, que Neemias não só foi um homem de oração, ele era um homem que se colocava na brecha, ele era um homem que orava incessantemente, mas não fazia só isso, ele também era um homem de ação, um homem de atitudes. E Neemias, ao saber do drama, do seu povo, ele orou confessando a Deus o pecado do povo, mostrando a Deus que o povo estava rebelde às leis de Deus, mas ele teve outra atitude. Ele não ficou só na esfera da oração, ele agiu. Ele não apenas buscou os recursos do céu, mas ele tomou medidas práticas e sábias para solucionar os problemas. Ele falou com Deus e com o rei. Ele pediu a Deus direção e foi falar com o rei. Ele pediu ajuda aos céus e fez súplicas para o rei enviá-lo a Jerusalém, dando-lhe, é claro, recursos e homens para tirar a cidade do sepulcro de seus pais, debaixo das cinzas, das ruínas. Então, depois de tudo isso, depois dele buscar em oração conselhos, depois dele ter o aval do próprio rei, é que ele foi falar com o povo. Veja que existe uma regra, ele não se precipitou. Ele buscou sabedoria em Deus, conhecimento, estratégia certa, para depois convidar o povo. Neemias 2,17 diz isso. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E diz que fortaleceram as mãos para a boa obra. Veja que depois de uma atitude de sabedoria, de uma atitude com um sim, um amém de Deus, depois deles buscarem em Deus o conselho certo, aquilo que ia sair dos lábios de Neemias, era aquilo que o povo precisava ouvir. Quando você sair daqui neste dia,
e você se deparar com a situação, com a muralha que você precisa consertar, você vai sair com a confissão certa, para motivar as pessoas que precisam ser motivadas a reestruturar, a restaurar os muros que estão derribados. Você crê nisso? Vamos aplaudir ao Senhor. Quando você tem fé para a restauração e toma atitude direcionada por Deus, você acaba influenciando as outras pessoas. Todos se fortalecem por causa das palavras confiantes de Neemias. Tudo aquilo que Neemias falava, as pessoas acatavam, porque além dele estar tendo a oportunidade de falar debaixo do poder de Deus que estava na vida dele, ele sempre foi um homem de credibilidade. Ele sempre foi um homem que falou a verdade e foi exemplo para a sua sociedade. Como está sendo o seu exemplo perante a sua microsociedade, a sua família? Como está sendo o seu exemplo aonde você mora, aonde você trabalha? As pessoas confiam em você? Glórias a Deus se confiam, mas se não confiam porque alguma coisa está errada e precisa ser acertada. Porque Deus quer usar a tua vida para reedificar muros. A tua vida é preciosa, a tua vida é importante, a tua vida faz parte de uma peça fundamental de Deus para restaurar os muros que estão em ruínas. Deus está agindo. Veja você. Neemias, ele era um homem temente ao Senhor. Seja você também o Neemias, dentro do seu lar. Seja também você, Neemias, um homem, uma mulher temente ao Senhor dentro da sua casa, na sua família. Influencie de forma positiva aqueles que te cercam. Influencie com palavras de bom ânimo, não com palavras de derrota. Diga aquilo que você aprende neste altar, aquilo que você é incentivado diariamente a fazer. Enfrente os seus obstáculos, seus adversários com fé, crendo que Deus estará na tua vida para te dar honra e vitória. Deus não está na vida do cristão para fazê-lo derrotado, não. Deus está na nossa vida para que nós sejamos luz neste mundo, para que nós sejamos sal nesta terra, para que você seja exemplo de vitória para aqueles que estão perdidos. Então seja usado por Deus, assim como Neemias foi usado. Neemias foi um homem que liderou. E você está aqui para aprender a liderar também. Ele liderou a reedificação pela força, pela área espiritual, mas também pelo seu exemplo. Neemias demonstrou sabedoria e firmeza em investigar a situação antes de lançar-se ao trabalho. E antes de encorajar e mobilizar o povo para a obra, ele buscou conhecimento, ele buscou estratégias. Mas amados, assim como nós em muitos momentos, Neemias também teve que contar com situações embaraçosas, situações adversas, e teve que enfrentar as ciladas dos inimigos que tentaram desanimá-lo. E você vai ver agora em Neemias 2,19, diz assim a palavra: porém, Sambalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei?
No processo da reedificação dos muros, esses 3 homens se levantaram para tentar desestimular o povo de Deus. Assim como muitos podem se levantar contra você, contra mim, contra nós todos os dias, para tentar nos estimular, nos desestimular, criando contendas, destabilizando a nossa fé. Mas a pergunta que eu faço a você é: a sua fé está firmada a tal ponto de não ceder às zombarias deste mundo? Você tem que estar firmado, da mesma forma que Neemias esteve firmado, porque o mundo zomba de nós, o mundo zomba da nossa fé, o mundo levanta falsas suspeitas, gera situações negativas para tentar nos confundir, nos caluniar, nos prejudicar a todo momento, para que geremos dúvidas no nosso coração, e aonde está instalada a dúvida, está instalado também o fracasso, o desânimo. Ninguém consegue vencer uma guerra desanimado, ninguém, isso é fato. Por isso, nós temos que nos apropriar desta fé verdadeira. Assim como Neemias teve uma reação de fé, você também precisa ter uma reação de fé. E diz em Neemias 2:20, então lhes respondi. Veja que Neemias sempre tinha nos seus lábios a palavra certa. O Deus dos céus é quem nos dá bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, Sanbalate e Tobias, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aquele que não contribui, que não faz parte da tua vida, não tem parte também naquilo que Deus vai fazer por intermédio de você. E você não tem que se preocupar com aqueles que falam mal de você, ou que tentam te desestimular. Porque essas pessoas, elas existem na vida de todos aqueles que venceram, todos os grandes homens da Bíblia, como aqueles que são na sociedade, que se transformaram grandiosos, tiveram na sua trajetória Sanbalate e Tobias. Mas a diferença é que eles não deram ouvidos a esses homens. Eles focaram naquilo que queriam, focaram em Deus, no sonho, naquilo que Deus havia chamado-os para conquistar. Então, o Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito. A sua resposta tem que ser a mesma que Neemias. Fale com Deus. Diga, é Deus quem me dará bom êxito. Essa deve ser a nossa reação de fé, a nossa confissão. Essa deve ser a certeza do nosso coração quando seguirmos o nosso caminho, a nossa trajetória. A trajetória que Deus nos mandar seguir. Mas veja em Provérbios 20:18 que fala a respeito de prudência. Diz que os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Até para nós guerrearmos, nós temos que ter sabedoria de Deus. Nós guerreamos todas as vezes no culto de oração. A nossa arma não é carnal, é espiritual. A nossa arma é o quê? É o escudo da fé, é a espada da palavra, é a sandália do evangelho, o capacete da salvação. Você tem armas espirituais para guerrear o inimigo. E você tem que usá-las de forma sábia, com prudência. Quando nos dispomos a reedificar algo que foi destruído, seguindo a ordem e a orientação de Deus e os conselhos bíblicos, temos que nutrir os nossos corações, que o Senhor fará que sejamos bem-sucedidos nesta nossa empreitada. Esta tem que ser a minha consciência, aquilo que eu pretendo, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, e há de se manifestar a vitória na minha vida.
porque é um plano de Deus para a minha vida, e é Ele quem nos capacita e nos dá disposição, é Ele que nos dá a direção para reedificarmos, seja qual área for da nossa vida. Então, no meio da jornada, outras situações graves podem também surgir. Veja que não parou por aí. Os ataques dos inimigos continuaram. Neemias 4:1 diz: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Alguém que disse que você é fraco, alguém que disse que você não tem capacidade para passar naquela prova, alguém que disse que você não vai ser ninguém quando crescer, alguém que disse que o teu problema de saúde não tem cura, não tem jeito, que é melhor você desistir. São Sambalate e Tobias. Alguém que falou para você que a sua dívida, você não vai conseguir quitá-la. São pessoas que se levantam para tentar nos enfraquecer, assim como fez com Neemias. Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe a isto? Sacrificarão, darão cabo da obra num dia só? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Deus vai fazer mágica? Não, Deus não vai fazer mágica. Deus vai fazer milagres na tua vida. Deus vai transformar o impossível em possível na tua vida. E diz que estava com ele Tobias, não parou por aí, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Imagino que devem ter dado até gargalhadas. Sambalate e Tobias escarneceram o povo de Deus. Tentaram dizer que o que eles estavam fazendo não daria certo, que mais uma vez seriam envergonhados. Quantas vezes disseram para você desistir? Mas você está aqui. Você está buscando no lugar certo, a direção certa, para ter a atitude certa e receber a vitória. Mas veja a reação no versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você tem que ter uma causa, você tem que ter um objetivo, você tem que ter vontade, desejo, assim como Neemias tinha, e não dava lugar, não dava brechas para o desânimo, para o desencorajamento, mas ele tinha um foco. Você tem que ter um foco na tua vida, porque é este foco que vai fazer com que você vença todas as dificuldades e alcance o resultado, que é a reedificação dos teus muros. E Jesus diz em João 16:33, olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Tenha paz em Deus neste dia. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu por você, Jesus conquistou por você, Jesus te encoraja, te fortalece, para que você continue. Temos que enfrentar os Sambalate e Tobias. Veja que aqueles homens malignos estavam tão irados com a atitude do povo de Deus, que não se contentavam, e por várias vezes tentaram gerar confusão. No versículo 7 diz: mas ouvindo Sambalate e Tobias, olha, tem gente que vai ter até pesadelo com esse nome, hein? Os arábios, os amonitas, os adoditas, olha que nome feio, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha, meu amado e minha amada, enquanto houver pessoas
existirá também resistência. Existirá oposição, vozes contrárias, problemas, confusão. Sabe por quê? Porque o mundo sempre se levanta para se opor a tudo aquilo que Deus manda fazer. São pessoas malignas, que não aceitam aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, da minha vida. E por isso ficam iradas, tentando atacar, nos caluniar. Nós vemos isso na nossa sociedade a todo momento. Nós vemos que aquilo que é errado tem apelo público. É o casamento gay, é a prostituição no carnaval, a festa da carne, é a corrupção que está aí, patente para todos verem no Lava Jato. Olha quanta coisa errada este país está vivendo, a idolatria. As pessoas apoiam aquilo que é errado, e aquilo que Deus manda, eles se levantam contra. Mas nós estamos aqui para vencer. Você está sendo treinado e habilitado para vencer. Você está sendo preparado por Deus para conquistar a tua Jerusalém. E você vai conquistar, porque Deus te capacitou para isto. E veja, diante de tantas perseguições, o que eles fizeram? No versículo 9 diz: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eles usaram armas espirituais, que é a oração, mas conciliada com atitudes prudentes. Eles não ficaram parados, eles não ficaram só de joelhos, mas eles partiram para a atitude de fé. Se eu quero resolver algo dentro da minha casa, eu vou fazer. Eu vou tratar bem a minha esposa, eu vou tratar bem o meu marido, eu vou tratar bem os meus filhos, eu vou tratar bem os meus pais e assim por diante. Eu vou fazer, eu vou buscar em Deus a sabedoria. Deus, através da oração, vai alimentar o meu espírito com o fruto do Espírito, e eu vou ser uma pessoa de coração contrito, uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, e Deus vai me usar. Veja em Provérbios 9:10, não sei se temos aí, temos, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Isaías diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Quantos aqui conhecem esse versículo? Foi o versículo da profecia do ano passado. Mas reparem só o versículo, muitos se atentam simplesmente à parte B do versículo, que diz que será exaltado, elevado e muito sublime. Mas Deus dá um alerta antes, que diz: eis que o meu servo procederá com sem prudência, não tem como ser exaltado, não tem como ser elevado, e nem tampouco muito sublime. Então veja que nós temos que agir com estratégias de Deus, com sabedoria de Deus. Não é buscando para mim aquilo que me satisfaz, mas buscando para a minha vida aquilo que Deus quer para mim. Então Deus exaltou Neemias por causa do temor, da sabedoria e prudência dele. E creio que Deus fará isso também na tua vida. Então chegamos aos versículos finais de Neemias, capítulo 6, versículo 15. Qual foi o final, o desfecho final da vida deste homem que buscou em Deus a sabedoria, teve atitudes de fé, não se deixou levar pelas vozes enganadoras e obteve a vitória? Diz assim a palavra: acabou-se, pois o muro, aos 25 dias do mês de Eleu, e 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos
todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram, muito no seu próprio conceito. Agora veja por quê. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Não foi através do nosso braço forte, não. Pode aplaudir a Deus. Não foi através do nosso conhecimento secular, não. Foi através do poder de Deus que nos conduz em triunfo. Então, meus amados, todos reconheceram que Deus agiu por intermédio de Neemias. E eu não estou sendo ousado em dizer que todos reconhecerão que Deus estará agindo por teu intermédio. Porque Neemias foi um exemplo. Sua vida foi irrepreensível, seu caráter era puro, a sua conduta ilibada, seu testemunho impecável. Assim também será o teu testemunho. E por isso em 52 dias, ele restaurou os muros quebrados da cidade de Jerusalém, que estava há mais de 100 anos em ruína. Ele transformou o que estava arruinado, em um grande testemunho sobre aquilo que Deus pode fazer e quer fazer com aqueles que agem com fé para reedificar aquilo que foi destruído. Mas ele não apenas ergueu muros, mas também restaurou valores e princípios que deram ao povo uma nova perspectiva de vida. Assim Deus fará com a tua família, com o teu trabalho, com a tua empresa, com o nosso país. Deus levantará homens e mulheres entre nós para representarem o povo de Deus nesta terra. Amados, Deus nos chama para sermos restauradores em tempos de assolação e reedificadores de muros destruídos. Você pode todas as coisas porque o Senhor é quem te fortalece. É Ele quem fortalece a tua vida. Por isso disponha-se. Seja temente a Deus e prudente. Tenha atitudes de sabedoria. E o Senhor te dará bom êxito em tudo aquilo que você fizer. Porque não basta ser reformas físicas simplesmente, sem a restauração da vida espiritual. Não é suficiente levantar os muros e reparar as portas da nossa Jerusalém, se não colocarmos também a nossa vida acertada, correta, diante de Deus. As reformas físicas são mais fáceis do que as reformas espirituais, mas o Senhor está te promovendo neste momento esta reforma espiritual. Lidar com pedras é muito mais fácil do que lidar com pessoas. Mas Neemias, ele liderou o povo numa profunda reforma espiritual. Então, os inimigos foram envergonhados. O povo de Deus celebrou festa ao Senhor. Tenha bom ânimo. Tenha uma atitude de fé, assim como teve Neemias. Reedifiquemos os muros e deixemos de ser opróbrio, vergonha. E todos, diga com fé, todos reconhecerão que por ter intervenção de Deus, é que nós temos bom êxito. É por intervenção de Deus que você terá bom êxito em tudo aquilo que você realizar. Assim seja, assim diz o Senhor. Receba para a tua vida! Glória a Deus! Foi para isso que o Senhor te chamou neste dia, para que você vença, para que você não se conforme com este mundo, mas para que você compreenda que os planos de Deus são perfeitos, e enquanto eles não se cumprirem na tua vida,
Deus não vai desistir de você. Deus jamais vai desistir de você. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu vou chamar a minha família para subir ao altar, a minha esposa para dar a bênção final. Que manhã maravilhosa na casa do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor e sermos fortalecidos com esta palavra, que fará com que saiamos agora deste lugar com alegria, em paz, certos de que Deus está conosco e o Senhor sempre nos dará bom êxito. Amém? Estenda suas mãos, Pai amado, Pai bendito, Deus poderoso. Graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua casa, Pai. E agora pedimos que o Senhor acampe anjos ao nosso redor, que nos guardem, nos livrem sempre de todo mal. Que Sambalate e Tobias saiam em retirada, fujam das nossas vidas, Pai. Que a tua graça, tua paz, tua misericórdia, o teu amor e as doces consolações do teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz. Tenha uma semana de grandes vitórias. E não saia sem antes virar para a pessoa que está ao seu lado e dê uma palavra de vitória. Diga: o Senhor nos dará bom êxito em todas as coisas.